Hoje, no nosso texto, nós olhamos para o terceiro pedido de 6. Então, dentro da estrutura do Pai Nosso, nós temos a invocação. Jesus está instruindo seus discípulos não somente a orar, mas também a como viver. Porque nós já vimos em outros sermões que a nossa vida, ela acaba sendo um reflexo das nossas orações. E as nossas orações também acabam sendo um reflexo das nossas vidas. Quer dizer, se você ainda encontra dificuldades para orar, isso é normal. Acontece. Mas você não pode achar que isso deva se perpetuar. Ou seja, é normal no sentido de que é comum. Eu acho que é comum é melhor dizer do que é normal, não é? É muito comum alguns terem dificuldade de orar. Mas uma coisa que vocês precisam começar a perceber é essa conexão entre oração e vida. Oração e vida. E talvez valha a pena refletir se a sua dificuldade de orar não passa por um filtro chamado vida. Onde se na vida você não tem vivido como um discípulo, as suas orações, sim, também você terá muita dificuldade. Porque Jesus está instruindo aqui, nessa oração, princípios, não somente para a oração, mas como se deve viver. Né? Então, Jesus nos dá o nome a quem nós invocamos, o Pai, e ele diz que o seu nome é santo e nos instrui a pedirmos pelo seu reino. Então, hoje, o terceiro pedido, né, entendendo que os 3 primeiros, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, tem relação direta com Deus. E os 3 últimos vão ter, então, relação direta com a gente. Vai falar sobre o pão, o perdão e a preservação do mal, da tentação. E é interessante por que Jesus, então, coloca nessa ordem. Porque não somente as nossas orações precisam estar nessa ordem, no sentido de que sabemos quem é o nosso Deus, que é Pai, que Ele é santo e que Ele é rei, que Ele governa. Aprendemos que a vontade dEle é que deve ser a desejada. Para aí sim, depois é que começa a importar os nossos desejos. E é interessante como que Jesus vai colocar os nossos desejos também numa arrumação, numa ordem, dizendo, meu amigo, meu irmão, se tem alguma coisa que de fato deva te preocupar nessa vida, são esses 3 pedidos finais. Mas hoje, então, estamos no terceiro pedido dos 3 primeiros, não é? E, embora, meus irmãos, os pedidos que têm relação com as nossas necessidades pessoais ainda vão ser feitos aqui na oração. Vocês estão com o texto aberto, não estão? Então estão acompanhando o que eu estou dizendo? 3 pedidos relacionados a Deus. 3 relacionados a nós. Só que os nossos ainda vão aparecer no texto. A gente está aqui no terceiro, não é? Então, embora as nossas necessidades pessoais ainda irão aparecer, nesse último pedido sobre a vontade de Deus, esse último pedido tem relação ainda com Deus. Só que aqui, meus irmãos, nós já temos a resposta de todas as outras orações que nós possamos vir a fazer na vida. Entenda? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Nós carregamos o nome dele. Nós temos uma responsabilidade com o nome dele. Oramos para que o reino dele venha definitivamente. E definitivamente, inclusive aqui nós temos
uma estrutura de poesia aqui, um paralelismo, em que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Nesse verso, está numa estrutura poética lá do grego, e provavelmente Jesus, quando ensinou em aramaico, né, a oração, mas você tem uma estrutura de paralelismo, ou seja, é uma poesia, é como no português a gente vai recitar poesia, é muito comum a gente terminar frases com o mesmo som, não é isso? Na cultura hebraica, a poesia não se encontra necessariamente no som, se encontra na ideia. Porque a ideia do reino que oramos ao Senhor que venha logo e a ideia da vontade dele, elas são paralelas. É como quem diz, de fato, o reino dele será instaurado na medida em que a vontade dele, como acontece no céu, seja plenamente na terra. E é interessante o que eu estava dizendo, que nós já temos a resposta para qualquer outra coisa que a gente peça para a gente. Você já tem a resposta para qualquer oração que você venha fazer ao Senhor que tenha a temática dos seus pedidos. Qual é a resposta? Seja feita a tua vontade. Você pode estar orando já há muito tempo por uma série de questões na sua vida. Mas esse verso de hoje, ele vai nos dar uma paz e uma tranquilidade, porque a resposta de Deus não está atrelada nem a qualquer circunstância dessa vida e desse mundo, nem ao seu próprio desejo. Alguém já disse uma vez, eu não vou lembrar quem disse isso, graças ao Senhor, ou dou graças ao Senhor, porque Ele não me dá tudo que eu peço. Dou graças ao Senhor. Um outro alguém, ando perder a memória, disse o seguinte: um Deus que concede tudo que você deseja não é um Deus, é um demônio. É maligno. Porque a resposta final para qualquer oração que venhamos a fazer vai estar atrelada a essa frase dentro da oração que Jesus está nos ensinando que devemos orar antes de pedirmos as nossas questões, tendo a plena convicção de que a vontade dele vai ser feita. A vontade dele vai ser feita. Hoje, então, nós vamos falar sobre como Deus responde a oração. Como que ele faz isso? Como que se dá isso? E, meus irmãos, para muitas pessoas, esse, na verdade, é o ponto principal da oração. Para muitas pessoas, inclusive, ou muitas pessoas pensam que oração é algum tipo de mecanismo de conseguir o que você quer através da divindade, através de Deus, né? Ou seja, normalmente, quando oramos, nos colocamos em oração, normalmente a nossa preocupação é com a resposta. De fato, será que Deus vai responder positivo ou negativamente? Ou quando virá a resposta dele? Só que nós vamos aprender que a resposta não será nunca de acordo com o que nós pensamos ser o melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa semana, foi semana passada, um amigo meu perdeu uma grande oportunidade. Ele foi convocado para uma determinada reunião e nessa reunião só foi perguntado para ele o seguinte: qual é o seu problema no seu setor, no seu local de exercício? Qual é a situação? E por que ele perdeu a oportunidade?
Porque ao invés dele simplesmente dizer qual era o problema, ele ofereceu soluções. E quem perguntou para ele não queria saber as soluções dele. Queria saber qual era o problema. Agora, veja se não é invariavelmente a mesma ou da mesma forma que agimos com Deus, com o Senhor. Chegando diante dele com as nossas propostas de solução. Senhor, olha, eu vou te dar uma dica, uma maneira fácil e rápida de resolver meu problema. A loteria acumulou. Né? E pretendo fazer uma fezinha. Ou então, Senhor, se a tal promoção vier, a minha vida estará plenamente resolvida. Eu vou parar até de te perturbar. Vou orar menos, olha só. Não duvide de pessoas que têm um discurso parecido. Senhor, eu vou até parar, eu vou orar menos. Se o Senhor me conceder o meu pedido. Mas a resposta não será nunca de acordo com o que nós pensamos, né? Ser melhor. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o texto e aqui para a oração, nós vamos perceber algumas coisas dentro dos dois primeiros pedidos que são muito importantes para o terceiro pedido. O terceiro pedido, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pedido que tem relação com um reino celeste que já está aqui na terra, que está se expandindo na terra, né? Mas ainda não está pleno. Mas é um pedido que necessariamente nos coloca, ou deveria nos colocar, submissos à vontade de Deus. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a premissa é de que meu coração, o meu ser, já se encontra plenamente, e preste atenção no termo que eu vou utilizar, domado. Domado. Sabe? Aquela fera selvagem no seu coração que lhe impõe ímpetos de desejos e de vontades, que lhe põe caraminholas na cabeça. Sabe aquele negócio, meu amigo, de onde você tirou essa fala? Vozes da minha cabeça foram domadas pelo Senhor Jesus e me tornaram ou me tornou cativos à vontade de Deus. Agora, você não conseguirá ser submisso à vontade de Deus sem antes ter um coração adorador. Porque quando a gente fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Esse primeiro pedido, então, que tem relação com a santidade de Deus, deixa muito claro quem Ele é e quem eu sou. E isso me leva a me render a esse Deus que é santo, santo, santo e belo. Então, eu não conseguirei orar de fato, seja feita a tua vontade, se primeiro o meu coração não estiver completamente cativo, entregue em rendição e adoração a esse Deus que é santo. E segunda coisa, eu também não vou conseguir ser submisso a Deus se eu não reconhecer o governo e a soberania dele sobre todas as coisas. Então, quando eu digo, tu és santo, 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 santo é o Senhor, é o teu nome. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, por exemplo, é que esse Deus é bom. Um ser santo é um ser extremamente bom. Deus é bom. E é assustador quando nos deparamos com cristãos que ainda lidam com Deus como se Deus fosse alguém que está na esquina, escondido, sabe, atrás do poste, atrás da moita. Deus está atrás da moita, está ali escondido. Ele está te vigiando. Ele está preparando armadilhas
para quando você cair em pecado, ele dá um salto de trás do poste, de trás do muro, e gritar no seu rosto: ah, viu? Eu sabia que você iria pecar. Isso não é Deus, isso é um outro demônio. Porque Deus é bom. Ele é santo. E se eu não conhecer sobre a santidade dele, e se a santidade dele não for algo que domine a minha fé, eu não vou ser submisso a um Deus do qual eu desconfio. Ao mesmo tempo que esse Deus é santo, é bom, ele detém o governo de todas as coisas. No último sermão eu disse o seguinte, uma frase de Abraham Kuyper: não existe 1 milímetro cúbico da existência da criação, do qual Jesus não proclame: me pertence, é meu, está sob meu controle. Não existe um átomo solto neste universo que não esteja sob controle de Jesus Cristo. Se assim fosse, deveríamos ser os seres mais assustados do universo. Um câncer se trata de uma célula que perdeu a sua função. Poderíamos dizer que é uma célula que enlouqueceu. E ela começa a contagiar outras células. E assim se forma um câncer. Até mesmo essa célula que enlouqueceu está debaixo do governo soberano de Jesus o Cristo. E quando eu sei que ele é santo e bom, e quando eu sei que ele governa cada molécula e átomo da existência, eu posso começar a perder o medo de orar: seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, nós oramos isso e, no momento de ceia oramos, outros momentos também. Mas talvez a gente nunca parou para pensar o seguinte: nós queremos a vontade de Deus, sim ou não? Mas a vontade de Deus é algo perigoso. A vontade de Deus é algo que terá a tendência de colocar o ser humano em situações muito difíceis, até mesmo de morte. Mas seres humanos só aceitam embarcar nessa jornada, embarcar nessa situação de perigo, quando ele entende da bondade e santidade desse que o chama e do poder e governo dele sobre todas as coisas. E ele então ouve o chamado desse Senhor e Rei, deixando todas as coisas para trás e o seguindo para a morte. Porque a vontade de Deus vai nos colocar em lugares de muito perigo. A vontade de Deus vai nos colocar em situações que iremos perder tudo. Não é brincadeira. Às vezes oramos e recitamos o Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E nós, sem refletirmos no que estamos falando, babamos essas palavras que não fazem, na verdade, não significam nada. Porque se você parar para pensar que é isso que você quer mesmo, a vontade de Deus, você ficará em maus lençóis. Mas como assim ainda é possível querer a vontade de Deus? Porque Ele é bom. Porque Ele é santo. Porque Ele governa tudo. E nada escapa do controle dEle. Mas nós ficaremos numa situação perigosa, de grande dificuldade. Porque Deus não está brincando neste mundo. Deus não está brincando nesta terra. Deus não está brincando de fazer cultinho com rodinha e ciranda e maluquices. A coisa é tão séria,
tão séria que o Filho unigênito de Deus entrega a vida por pessoas que não prestam, que somos nós, a saber, eu primeiro e depois vocês. Pessoas que sem a mediação do Cristo não valemos nada, mas que na mediação do Cristo, estando em Cristo, somos agora chamados por Deus de filhos. E não somente chamados por Deus de filhos, mas santificados nele. E aos olhos do próprio Pai, vistos como glorificados. Somos gloriosos. E ainda assim fazemos esse tipo de afirmação, e uma afirmação bíblica, e não nos sentimos orgulhosos com isso. Porque ao lembrarmos da cruz, somos arremetidos à realidade de que tudo isso se deve a Jesus e não a nada nosso. Jesus, depois que ressuscitou, e esteve um tempo ainda com seus discípulos, houve uma situação onde ele precisou mostrar suas feridas. As feridas nos braços, dos cravos, a ferida do lado do corpo. E veja que interessante, Cristo num corpo agora glorificado, mas maculado pelas cicatrizes do maior embate, duelo que um ser humano poderia passar, a morte. Duelo esse do qual nenhum de nós consegue resolver sozinho. Mas ele foi lá e resolveu. Foi um embate. A morte tocou na carne santa de Jesus e o levou durante 3 dias. Um embate, um duelo, uma briga de titãs, onde Deus encarnado esmagava e humilhava a morte, da qual nós, seres humanos, somos tão temerosos. Deus não está brincando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Começamos então com essa adoração e reconhecimento do reino soberano dele. Reconhecer a santidade, a grandeza de Deus, nos coloca numa postura de humildade e submissão. E aí sim, nosso coração começa a ser preparado para aceitar a vontade dele. Essa adoração, essa percepção de quem ele é, vai ser crucial para desenvolver um relacionamento então profundo e significativo com Deus. Pense no que se trata, ou do que se trata o culto cristão. Ora, o culto cristão se trata de homens e mulheres que foram retirados do império das trevas, retirados do lamaçal do pecado, plantados no reino do Filho do amor, sendo feitos novas criaturas, aprendendo dentro do reino e pela palavra de Deus as novas regras para viver a sua vida. Aquelas regras que você tinha antes de Cristo acabaram. Aquelas regras em que você dizia, primeiro a minha vontade, morreram. E agora no novo reino, a primeira regra é o amor. Mas esse amor, primeiro, é direcionado ao Criador, para depois ser direcionado aos outros. E nesse processo, a minha vontade, a sua vontade, ela vai sendo pulverizada. Para que a gente possa, de fato, não ter medo, mas orar a Deus que a tua vontade seja feita, mesmo que eu perca tudo. Me lembro
de um músico em uma das suas canções dizer o seguinte: você está pronto para isso? Você está pronto para o Evangelho de Jesus te dominar de tal maneira e enlouquecer, num bom sentido, mas virar a sua vida de uma maneira e de uma forma que você nem queria? Você está pronto para esse tipo de coisa? Se você não está pronto por isso, ou para isso, da próxima vez que orarmos a oração que o Senhor nos ensinou, nesse trecho, seja feita a tua vontade, cale-se. Não ore. Feche a boca. Se você não está pronto para ser aterrorizado pelo Deus Todo-Poderoso, se você não está pronto para enfrentar leões, tigres, guilhotina, se você não está pronto para enfrentar mentiras, tramas contra a sua vida, se você não está pronto para nada disso, não peça a vontade de Deus na sua vida. Mas se você precisa disso, se você precisa da vontade dele, mesmo sabendo dessa realidade, que talvez você não sabia, olhe para a beleza, para a santidade, para a glória, olhe para a honra, olhe para a dignidade dele, olhe para um Deus que é santo, e perceba que ele não somente é santo, mas ele governa todos os problemas que você tem vivido. E não tenha dúvida de que ele é em grande parte, se não dizer talvez tudo, responsável. Já falei para vocês aqui em outros momentos. Desconfie de pessoas que se dizem cristãs e sempre estão bem. Eu desconfio. Porque o Pai Santo corrige os filhos que ele ama. E quando não há correção, o que significa que você não é filho, não é amado, se encontra debaixo da ira de Deus, que se manifesta dos céus sobre toda injustiça e impiedade cometidas por você. Desconfie de cristãos que não têm problemas. Sabe? Aquele discurso é só vitória. Não é bíblico. Não é bíblico. Oramos, seja feita a sua vontade. Mas temos grandes dificuldades de sermos submissos totalmente, plenamente à palavra de Deus. Como é que é possível isso? Como que eu oro, seja feita a sua vontade? E eu entendo que essa submissão à vontade dele começa o adorando por quem ele é. E tantas pessoas cristãs, ou ditas cristãs, têm uma tendência ou uma facilidade muito alta de negligenciar o culto a Deus. Por qualquer bobagem. Não, eu não vou. Meu amigo, e tu ainda vai orar, seja feita a tua vontade? Eric Lindell,
venceu a corrida olímpica de 400 metros na Olimpíada de Paris, depois de rejeitar correr a corrida de 100 metros, porque as eliminatórias eram um domingo. Isso foi nos Jogos de 1924. Irmãos, eu não vou entrar aqui na questão sobre que é uma discussão dentro do meio reformado. Se o domingo, ele definitivamente, ele carrega tudo que o sábado carregava no Antigo Testamento. Eu não vou entrar nesse ponto. Já pregamos, inclusive, sobre isso. E o padrão bíblico é trabalhar 6 e descansar 1. Né? Nós hoje temos até um extra, né? Porque tem gente que não trabalha sábado. Então consegue descansar 2. Então não vou entrar nessa discussão. Não é esse o tema hoje. Não vou entrar na discussão sobre o que ele fez. Se foi um exagero, se não... O ponto é que ele venceu medalha de ouro numa corrida muito mais difícil do que a que ele rejeitou. E ele rejeitou porque as eliminatórias aconteceriam no domingo. Sabe o que isso significa? Que Eric Liddell ofertou ao Senhor, por submissão ao Senhor, por entender que o domingo é do Senhor, não é dia de ganhar dinheiro, não é dia de ter glória pessoal. Ele ofertou ao Senhor a sua medalha de ouro, porque com certeza ele ganharia também. Entendem o ponto? Mas só pode fazer um sacrifício nesse nível homens e mulheres submissos à vontade de Deus. Não há outra maneira. Não há outra forma. Como eu posso, de fato, então, confiar e descansar na vontade de Deus? Meus irmãos, ao falar sobre a vontade de Deus, nós precisamos observar uma das mais belas doutrinas cristãs. Não sei se você já ouviu falar, mas se chama a doutrina da providência. O Deus da providência. O Deus que providencia. O Deus que é capaz de providenciar com meses de antecedência recursos que aí você tem que ser sábio para usar. É aquilo que eu já falei em vários momentos. Pintou um dinheirinho extra na sua conta? Não saia gastando, não. Pois o Deus da providência já enviou o que você vai precisar. Então, passo a lhes apresentar a doutrina e o Deus que a exerce. E esse é o Deus cristão. O que se trata exatamente a doutrina da providência? Meus irmãos, a doutrina da providência, ela se refere a um ensino bíblico de que Deus exerce controle soberano, controle meticuloso sobre todas as coisas que acontecem no universo. De forma simples é isso. É disso que trata essa doutrina. Isso significa que nada acontece por acaso. Nada acontece fora da vontade de Deus. A sua providência abrange desde os eventos mais grandiosos da história até o menor dos detalhes na nossa vida diária. Será que a doutrina da providência irá alimentar a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus
que cuida meticulosamente de tudo, do portentoso ao mais simples da sua vida. O Deus cristão, então, é esse Deus que está ativamente, veja, preservando e governando todas as coisas. Ele mesmo garante que todos os seus propósitos vão ser cumpridos. Deus garante isso. E isso inclui a preservação da criação e a cooperação com tudo o que acontece. E não somente isso. Isso inclui também o governo de Deus sobre todos os eventos para cumprir o seu decreto. Talvez você me pergunte, mas como assim ele está preservando todas as coisas? Eu achava que Deus era como um relojoeiro. Montou o relógio, deu corda e deixou funcionando. Não. Deus sustenta e mantém a criação. É a esse Deus que nós estamos orando, seja feita a sua vontade. Sem a constante sustentação, veja, o universo deixaria de existir. Abram comigo, Hebreus capítulo 1, verso 3. Quem abrir, por favor, leia para nós. É o ensino incomodatório de Deus, de prestação é claro, sem ser, explicando todas as coisas, por palavra, por ela. É bom entender a comunicação do pecado, e esse é o segundo dia. Está lá de estado, né, Lucas? Cristo é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então não, meus irmãos. O mundo não está solto. A sua vida não está solta. As coisas que acontecem ao seu redor, sua família, seu bairro, a sua igreja, seu trabalho, não está solto. Mas exatamente tudo isso está sendo sustentado neste exato momento pela palavra do poder de Jesus. Mas não somente ele sustenta, ele governa. Como assim ele governa tudo? Deus rege todas as coisas para os seus propósitos. Deus tem propósitos determinados e ele vai reger absolutamente tudo. E isso vai incluir eventos grandes e pequenos, sejam eles bons ou maus. Efésios 1:11, nós vamos ver que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, governando absolutamente tudo, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E como Deus age, então, para que a vontade dele seja realizada? Ele não somente preserva, e está preservando neste exato momento, Jesus, nesse exato momento, pelo seu poder, preserva tudo, mas ele também governa tudo e está governando nesse exato momento, conforme o conselho da vontade dele, nesse momento. Para a gente entender como Deus age, vamos precisar entender um conceito teológico. Eu não vou me deter muito nele, mas é um conceito chamado concorrência. O que é isso? É a ideia, meus irmãos, de que tudo, absolutamente tudo irá concorrer, cooperar para que o plano soberano de Deus seja realizado. Mas, pastor, tudo. É a esse Deus que clamamos pela vontade. É a ideia, meus irmãos, de que Deus não só decreta os eventos que vão ocorrer, mas ele também atua junto com as ações das criaturas para que as coisas aconteçam. Sabe o que isso significa? Isso significa que enquanto nós fazemos escolhas, enquanto você toma decisão, toma ação, Deus está trabalhando em todas essas coisas para cumprir a vontade dele. Então veja, Deus, ele sempre é a causa primeira ou a causa primária de tudo.
Deus é a causa primeira e última de tudo o que acontece no universo. Muitas das vezes, agindo pessoalmente, ele decreta e governa, e tudo isso conforme a vontade soberana dele. Mas existe um segundo conceito. Então, causa primária ou primeira de tudo, o próprio Deus. Mas existem as causas secundárias. As causas secundárias são as ações e decisões das criaturas, humanas ou não. Pastor, Deus está nesse exato momento comandando, ou governando, melhor dizendo. Se um macaco lá na floresta pula num galho e o galho quebra ou não, sim. Não vai fugir da vontade soberana dele. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, as causas secundárias são as ações e decisões das criaturas que operam dentro do plano soberano de Deus. E são causas reais e eficazes. Exemplo bíblico. Esther, capítulo 4. No verso 12, se você quiser abrir, diz o seguinte. Bom, deixa eu contextualizar para vocês, tá? Nós temos aqui uma história que vai se desenrolar durante o reinado do rei Assuero, ou Xerxes I, tá? Nós temos alguns personagens principais. Esther, uma jovem judia, órfã, criada pelo primo, Mordecai. Essa Esther vai se tornar a rainha da Pérsia. Mordecai, o primo da Esther, tutor dela, homem fiel a Deus, defensor do povo. Tem um sujeitinho lá chamado Ramã, sabe? Sujeitinho. No final ele até morre. Pronto, dei o spoiler. Se você não lê Bíblia, eu dei spoiler. Mas esse Ramã é uma espécie de um visconde, ambicioso, cruel, inimigo de Mordecai, querendo matar os judeus todos. E o rei da Pérsia. Esse é o contexto, tá? E aí lá no verso 12 do capítulo 4, quando Mardoqueu ou Mordecai, aí depende mas é a mesma pessoa. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, olha o que ele vai dizer para Esther. Então Esther se tornou a rainha da Pérsia, mas o rei não sabe que ela é judia. Sabe, abandone as novelas da Record, porque o livro de Esther e qualquer outro livro bíblico dá de 30.000 a 0. Tá? Então, o Mordecai vai mandar uma mensagem para a prima, que é a rainha, mas o rei não sabe que ela é judia. E aquele outro sujeitinho já está tramando para matar os judeus. Olha o que ele vai dizer. E ela está ali, e o rei ele é conhecido por não ter muita paciência. Então, assim, ou ela intercede pelos judeus, pelo povo, ou vai morrer todo mundo. Inclusive, Esther aqui, ela seria um protótipo, um tipo de Cristo, que intercede mesmo correndo risco de vida. A diferença é que Cristo perdeu a vida, mas depois tomou de volta. Então, olha o que ele vai dizer para ela. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ou seja, o Deus que governa todas as coisas providencia para que todo o plano dele seja levado à finalização. Governando cada detalhe, cada ação, cada atitude. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós, nessa grande peça, vamos chamar assim, somos personagens responsáveis. É um paradoxo aí, não é?
Então, Deus a causa primeira, estéril, o seu primo, causas secundárias. Vamos para um exemplo do cotidiano? Vamos imaginar que você está cozinhando. Sei alguns irmãos, inclusive, aqui que gostam de cozinhar. Vamos imaginar que você está cozinhando uma refeição. Você decide o que vai cozinhar. Você escolhe os ingredientes, prepara a comida, coloca na mesa. Mas e se eu disser que Deus também está envolvido nesse processo? E se eu disser que quando você cuida da sua casa, quando você age no seu trabalho, quando você educa os seus filhos, quando você faz qualquer coisa, se você não tiver claramente a ideia de que tudo deve ser feito para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, você age como um opositor a Deus, quando você esquece que Ele está agindo em tudo e também por meio de você. Por que Deus está envolvido nesse processo? Ele te deu a capacidade de escolher. Ele te deu os ingredientes para usar. Ele te deu a força para preparar a refeição. Você está fazendo a sua parte. Mas Deus está trabalhando junto com você em cada passo, impedindo que uma veia capilar do seu cérebro não estoure enquanto você está mexendo a panela. A Bíblia vai nos mostrar, então, vários exemplos de como que Deus trabalha junto com as nossas ações. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você planeja, mas o Senhor conduz os seus passos. Se o seu coração é um coração submisso ao Senhor e que conhece o Deus que é santo e que governa, vai estar andando lado a lado com Ele. Se não, você pode vir a ser um opositor. E ainda assim, como um opositor, você não o pegou de surpresa. Ele governa. Um outro exemplo está em Filipenses 2, verso 12 e 13, onde o apóstolo Paulo nos diz para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver aqui é a ideia de agir conforme a realidade de salvo. Não quer dizer desenvolver para tentar ganhar a salvação. Vocês entenderam o ponto? Desenvolver a sua salvação com temor e tremor significa: você foi remido pelo Senhor Jesus Cristo. Agora você tem responsabilidades quanto ao nome santo dele. Desenvolva isso com temor e tremor, porque é uma realidade. E logo na sequência, o próprio Paulo vai nos lembrar que, ou seja, ele disse que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E aí, na sequência, ele vai nos lembrar que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade dele. Irmãos, para pensar nisso. Isso é espetacular. Quando ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Hajam como os meus discípulos. Vivam conforme o meu santo reino e a minha vontade. Ao mesmo tempo, ele está dizendo: não se preocupe, você não vai fazer isso sozinho, porque eu vou estar constantemente operando em você o querer e o acontecer. E vai acontecer, sabe por quê? Porque o nome de Deus está em jogo nesse processo e ele não vai deixar o nome dele ser envergonhado. Ele vai agir na sua vida. Porque é o nome dele que está em jogo. Entende isso? E como que isso é maravilhoso? Não é nem o nosso nome. John Piper tem um livro que alguns irmãos estão lendo. Irmãos, não somos profissionais. Já estão nesse livro? Não, né? É o último. O pessoal do grupo de leitura. É o último. Irmãos, não somos profissionais. Tem um determinado capítulo que Piper vai dizer o seguinte: Deus ama e zela muito mais pelo nome dele do que por nós mesmos. E você pergunta: e como isso deveria me alegrar? E ele diz que é por causa do nome dele e porque ele prometeu no nome dele que ele vai te manter, mesmo que você seja um vacilão.
Ele vai te manter, mesmo que você seja um vacilão. E Ele garante pelo nome dEle. Não é pelo seu nome. Percebe como é uma doutrina desejável? O relacionamento dEle, a fidelidade dEle não está atrelada ao que fazemos ou deixamos de fazer, mas ao fato de que Ele disse, vocês agora são meus. E eu estou trabalhando ativamente na vida de vocês para que vocês se tornem cada vez mais parecidos com meu filho. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos. Todo mundo usa esse texto de forma errada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a turma usa esse texto para falar bobagem. Porque o que esse texto está falando é que tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo diz na sequência. Quem são esses? Esses que foram chamados pelo próprio Deus com um objetivo. Qual? Serem mais parecidos ao Filho. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus significa tudo na sua vida vai acontecer para que você se torne mais parecido com o Filho. Isso é o bem. Não é as coisas darem certo para você. Quem falou isso para você ou era ruim de Bíblia ou era desonesto mesmo. Então, ao mesmo tempo em que as nossas vidas ativamente precisam ser vividas com essa consciência de que Deus está agindo em nós e por meio de nós, também não podemos perder o fato de que também somos responsáveis nesse processo. Ou seja, embora Deus esteja sempre no controle, isso não significa que as nossas escolhas não importam. Deus nos dá liberdade para tomar decisões, e essas decisões têm consequências. Por exemplo, quando escolhemos amar e ajudar os outros, estamos colaborando com o plano de Deus para espalhar o amor pelo mundo. Mas quando fazemos algo de errado, Deus pode usar até mesmo os nossos erros para o bem. E é nesse ponto que eu disse, a vontade do Senhor pode ser um lugar perigoso para nós. Um vídeo de 3 minutos. Jesus, num determinado momento, resolveu ensinar os seus discípulos a orar. Uma coisa básica, uma coisa simples, que afinal de contas todos os cristãos devem fazer. E a Bíblia então diz que ele ensina os seus discípulos a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu quero parar nessa expressão, seja feita a tua vontade. Cristãos e cristãs no mundo inteiro repetem essa expressão, repetem essa oração, e se você perguntar para eles o que você acha da vontade de Deus, eles vão dizer: poxa, a vontade de Deus é fantástica, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. No entanto, quando você vai olhar para a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, sempre que a vontade de Deus se manifesta de uma maneira muito clara na vida de vários homens e mulheres, eles simplesmente ficavam aterrorizados. Porque eles sabiam algo que talvez a gente precise compreender, que a vontade de Deus, se formos pensar no lado humano da coisa toda, é tão conveniente quanto um soco no estômago. É isso mesmo. A conveniência da vontade de Deus tem a ver com um soco no estômago, em que nós somos tirados de toda a nossa tranquilidade, da nossa zona de conforto, para descobrir de verdade que sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas é boa, perfeita e agradável para o reino de Deus. Para nós, humanos, falhos, cheios de pecados, significa muitas vezes abrir mão de tudo o que nós, como pecadores, gostamos, para que seja feita a vontade de Deus.
Eu tenho muitos temores e receios quando eu vejo pessoas orando pela vontade de Deus. Isso não é ruim, mas quando isso acontece sem a consciência de que a vontade de Deus é algo espantoso e estrondoso, seres humanos podem ser colocados num local muito perigoso. Às vezes as pessoas louvam e engrandecem ao Senhor, pedindo: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém, que assim seja. Mas talvez o que nós não podemos esquecer de forma alguma é que quando falamos da vontade de Deus, obviamente, nós reconhecemos que Deus tem planos, reconhecemos que Deus nos ama, tem a vontade dele para a nossa vida, nós louvamos e muitas vezes quando essa vontade vem sobre nós, nós simplesmente dizemos: ok, Senhor, mas então tem misericórdia de nós. Mas também não podemos esquecer que, às vezes, quando a vontade de Deus se manifesta, a única coisa a dizer é dizer exatamente como disse Jó: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É bom? É bom. É o correto? É o correto. Mas não é fácil. Seja feita a vontade do Senhor. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você já pode ter tido uma situação muito boa na vida. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode ter perdido um ente querido. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é perigosa. E o maior exemplo disso está na cruz de Cristo. Esse é o maior exemplo de Deus usando o mal para o bem, com a crucificação do seu Filho. Aos olhos humanos, a morte de Jesus na cruz foi um evento horrível, injusto. Mas através desse sacrifício, Deus ofereceu salvação e perdão para a humanidade. Em Atos 2, 23, a Bíblia diz que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, mas foi crucificado por mãos de iníquos. Ou seja, mesmo um ato tão terrível, Deus estava cumprindo o seu plano de amor e redenção. Jesus é o nosso substituto. Jesus é aquele que foi e é capaz de amar e cumprir e desejar a vontade de Deus até as suas últimas consequências, coisa que nós não conseguimos. Ele consegue. Quando a vontade dele for feita na sua vida e você estiver mal, olhe para Jesus, sabendo que em Cristo o fato de você não estar satisfeito com a vontade de Deus não te condena. Porque Jesus substituiu a sua rebeldia. Jesus te substituiu nos seus desejos próprios, cumprindo o desejo de Deus. No seu momento de agonia, Jesus, no Getsêmani, enfrentou extremo sofrimento,
Ele sabia o que estava prestes a suportar, a punição pelos pecados da humanidade. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus experimentou medo e angústia, evidenciados por suor de sangue. Isso nos mostra que é natural, meus irmãos, sentir medo. Medo dos grandes desafios que Deus nos propõe dia a dia. Mas também nos ensina como devemos responder. Jesus orou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Glorificado seja o seu nome. Nós temos nessa oração de Jesus, do cálice, uma submissão total à vontade de Deus. Jesus expressou seu desejo humano de evitar o sofrimento, mas imediatamente submeteu a vontade dele ao Pai. Essa atitude nos inspira a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos ou quando nós não gostamos das circunstâncias. Ao submeter à vontade do Pai, Jesus mostrou uma confiança inabalável na bondade e na sabedoria divina. Assim como Jesus confiou que o plano de Deus, embora doloroso, traria um bem maior, nós também devemos acreditar que Deus tem um propósito amoroso para as nossas vidas, mesmo nos momentos de sofrimento. Essa confiança nos ajuda a entregar nossas preocupações e medos e orarmos: seja feita a tua vontade. E Deus usa o sofrimento para te transformar. Deus usa o sofrimento para nos transformar. A submissão de Jesus no Getsemane resultou numa transformação gloriosa com a redenção da humanidade. Da mesma forma, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, os nossos sofrimentos podem ser transformados em bênçãos, em crescimento espiritual. Não fuja do sofrimento. As pessoas hoje começam a sentir tristeza ou se frustram. A primeira coisa que fazem é tomar remédio controlado ou procurar um psicólogo. O caminho do cristão é o caminho do Calvário. Não evite o sofrimento. Eu não estou dizendo que nós temos que buscar sofrimento. Eu estou dizendo que nós não somos chamados a evitar o sofrimento. Mas é em Deus procurar entender a boa, perfeita e agradável vontade dele. A aceitação da vontade de Deus nos molda e nos fortalece, trazendo frutos espirituais que beneficiam não só a nós, mas os frutos da transformação de Deus em nossas vidas também beneficia a todos que nos rodeiam. E por último, tudo isso significa que, em momentos de dificuldade, devemos orar com honestidade sobre os nossos desejos e medos, mas sempre concluir
com o coração submisso, seja feita a tua vontade. A resposta da minha oração eu já tenho, porque ela está nas mãos de um Deus santo que governa. E tudo, absolutamente tudo que lhe vier à vida, virá para você ser mais parecido com o Filho. Essa prática de submissão não só nos alinha com a vontade de Deus, mas também nos aproxima de Jesus, tornando-nos então mais semelhantes a Jesus em caráter e fé. Concluindo, confiar na vontade de Deus é anunciar e confiar e viver no seu controle absoluto de todas as coisas. É crer no fato de que Ele trabalha em tudo para o nosso bem e para a glória dele. Isso deve nos encorajar a confiar plenamente em Deus e a depender da sua sabedoria e a descansar em sua soberania. Eu iria passar mais um vídeo, mas não vou não. O que eu tenho para dizer então é, confiando na vontade dele, aguarde nele, descanse nele, espere nele, pois a vontade dele será feita tanto no céu como na terra.